Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 4 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus, que será proferido pela nossa amiga Aramita. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade destas horas de estudo, para que possamos aprender de que forma funciona o mundo espiritual, como entrar em contato com o mundo espiritual, como devemos agir. Porque já sabemos que a vida aqui é uma passagem, um pequeno período, e a vida verdadeira é um mundo espiritual. Às vezes duvidamos, mas essas lições vão nos dando a certeza e a firmeza do que está por vir. Então ajuda-nos a compreendermos essas lições e que possamos nos pautar por elas na nossa caminhada, que já vem de muitos séculos, mas nós somos ainda os espíritos rebeldes. Ajuda-nos a sermos obedientes, a prestarmos atenção e usarmos esses ensinamentos para chegarmos até Ti, que nos espera desde sempre, que assim seja. Então vamos lá, estamos na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. E hoje nós vamos retomar a questão 49. Vou fazer aqui de uma forma didática, a Mita vai fazer a pergunta e nós iremos ler a resposta. 49. Poder-se-ia obrigar uma pessoa evocada a dizer o que não quisesse falar? Você lembra, Mita, do livro Revista Espírita? Não tinha espírito que era obrigado a fazer? Né? Sim. Então ele diz assim, ó, eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode acontecer, porém, como espírito, a pessoa dê menos importância a certas coisas do que no estado normal. Então, é aquilo que nós estávamos explicando a semana passada sobre o sonambulismo. Quando eu estou aqui acordada, eu sou uma personalidade limitada a tudo o que eu vivo aqui. Quando eu estou em desdobramento, com a minha consciência espiritual, eu sou, de certa forma, mais lúcida em relação aos valores da vida. Então, às vezes, quando eu estou aqui como personalidade, eu valorizo uma coisa, mas quando eu estou em espírito, eu digo, não, isso não é tão importante assim. Para que está dando tanta ênfase a isso? Entende? Então, ele diz, do que no estado normal. Então, olha só, pode acontecer, porém, que como espírito, ou seja, não personalidade, mas a minha consciência, eu como espírito, é difícil entender, às vezes eu sinto que as pessoas confundem um pouco, né? Mas a gente tem que entender, quando a tia falar personalidade, é tudo que você lembra, é tudo que você conquistou nessa encarnação. Você é uma personalidade. Toda vez que nós encarnamos, nós construímos uma nova personalidade. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz na sua carta, o homem vive só uma vez. Esse homem que ele se refere não é o ser espiritual, é a personalidade. Quando eu, Maria da Conceição, sair desse corpo, essa Conceição que vocês conhecem, essa forma de ser, de falar, essa forma física, ela não vai mais existir, vai acabar. Não tem, eu virei um novo corpo. E em cada encarnação, a gente vai se moldando a essa personalidade. E o que é a personalidade? É a construção de tudo que tu recebeste do teu grupo familiar. É a educação que tu recebeste a nível acadêmico. Faz parte da tua personalidade o estado que tu nasceu, porque isso também vai influenciar o país que você nasceu. Então é a soma de tudo e vai somar com o que você trouxe de outrora. Quando a gente diz o que a gente traz, o que eu trago de outrora? Não é um sotaque e nem um idioma. O que eu trago de outrora são as minhas tendências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Se eu trago tendências boas, é porque isso faz parte já da minha essência. Então, é isso que muda todo um processo de reencarnação. Se eu trago ainda tendências más, é porque elas fazem parte ainda. Então, isso soma tudo, essa salada que vai formar o que a gente chama de personalidade.
Quando eu estou na condição de espírito, um espírito lúcido, mas tia, todo mundo que emancipa tem essa consciência? Não. Se você é um espírito totalmente arraigado à matéria, às coisas, você não tem nem consciência, você continua desdobrado, achando que está no corpo físico, aprontando por aí, buscando bordéis, entendestes? Buscando coisas vis. Mas se você é um espírito mais lúcido, você vai para o mundo espiritual, você passa a ter consciência da sua condição de espírito, e aí sim os teus desejos, as tuas ideias são outras. Porque você passa a enxergar de forma mais ampla e não como uma personalidade. Podendo, então, sua consciência falar mais livremente. A consciência pode falar mais livremente. Por quê? Porque está na condição de espírito. Entendeste? Não está na condição de um ser encarnado, de uma personalidade. Como está na condição de espírito, tem mais liberdade para pensar e para refletir. Aliás, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora, pois ninguém pode reter um espírito como retém o corpo. Então, aqui não é de lá para cá, é daqui para lá. Então, vamos supor que eu evoque, a Anitta ainda está encarnada, ela está em estado de sono. Eu evoco a Anitta porque eu quero saber um segredo. Vamos supor que eu quero saber se a Anitta me colocou como sua herdeira. Entendeste? Aí eu posso chamar o espírito da Anitta com essa intenção. E o espírito da Anitta pode vir e simplesmente não querer responder e muito menos se sentir obrigado a estar ali e vai embora. Agora, de lá para cá é diferente. Um espírito superior, que é o que ele vai perguntar, pode sim trazer e dizer, você vai responder, mesmo contra a sua vontade. Entendeu? 50. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por outro espírito a vir e falar, como sucede com os espíritos errantes que estão ali na erraticidade. Entendeu aqui a pergunta? Então, um encarnado pode obrigar um espírito? Não. Mas um espírito para outro espírito pode obrigar o espírito a vir? Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, só existe uma supremacia. Qual é a supremacia, gente? A que resulta da superioridade moral. Quando Kardec pedia superioridade moral, né? Por outro lado, deveis compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição tão covarde. Olha, eu quero falar com a Aramita. Para quê? Para saber se eu estou no testamento. Você acha que o espírito superior vai se submeter a isso? Então, quando o professor Allan Kardec evocava alguns espíritos, como é o nome daquele espírito perverso? Castaneu da Ri. E ele não queria vir. Mas foi, veio o quê? Obrigado. Mas qual era a intenção? Kardec queria entender o que se passava dentro daquela casa, não é verdade? Então, tudo é o que? A intenção, não era uma curiosidade. O propósito era muito maior. E aí tem uma observação. Observação. Este abuso de confiança seria realmente uma ação má. Entretanto, não produziria qualquer resultado, visto não haver meio de arrancar-se um segredo que o espírito queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que, em outras circunstâncias, calaria. Uma pessoa quis saber, por esse meio, de um de seus parentes, se o testamento feito por este último era a seu favor. O espírito respondeu, abre aspas, sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova, fecha aspas. Era verdade, mas, poucos dias depois, o parente destruiu o seu testamento e teve a malícia de dar ciência do fato à interessada, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. A covardia em perguntar se ao espírito de um morto
ou de um vivo, o que não se ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia essa que nem mesmo tem, por compensação, o resultado que se pretende. Toma ali, ela ficou rica e ficou pobre, ficou rica e ficou pobre, ficou rica e ficou pobre, né? Ela estava rica, tadinha, porque a curiosidade dela, a vontade, né? Evocou o espírito. Ele, na condição de espírito, ele não lembra. Quando ele voltou para o corpo, na condição de personalidade, ele não lembra, mas ficou um mal-estar dentro dele. Ele disse, quer saber de outra? Eu vou tirar ela do testamento. Pronto. Mudar esse testamento. Mudou. Não tem nada a ver. Não tô vendo, tem nada a ver. Olha só, ela deveria ter ficado quietinha, porque ela agiu de má fé. E aí a espiritualidade permite assim, para ela aprender. Tanta coisa para se fazer. Olha o poder dela, olha a intenção dela, extremamente egoística, não é verdade? Isso é um movimento que se faça, né, por interesse pessoal. Se ela tivesse deixado quieta, ela ficaria rica. Mas como ela não, o interesse era muito grande, acabou ficando fora do testamento. Não, fez uma evocação. Olha o trabalho, gente. E fica a dica que ele diz aí. É uma covardia você perguntar qualquer coisa que você não teria de coragem de perguntar. Ao vivo e a cor. A pessoa está viva, não quer nada, do teu lado. Verdade. Vamos lá mais um pouquinho, Mita? Vamos. 51. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se ache no ventre materno? Ah, essa eu adoro. Porque, gente, tem pessoas que pensam assim, você sabia que o filho da fulana, quando estava no ventre, se comunicou na reunião mediúnica? Eu digo, tu tá brincando. Como pode isso? É essa pergunta, você está grávida, o espírito está no processo da reencarnação, e aí quer saber se ele pode se comunicar, se eu posso evocar. Mita está grávida, eu digo, eu vou evocar, Mita, o espírito que está reencarnando, para ver como é que ele é. Resposta: não. A pergunta é, pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se acha no ventre materno? Resposta: não. Ponto e vírgula. Sabeis perfeitamente, porque aqui é livro dos médios, já tivemos o livro dos espíritos. Sabeis perfeitamente que nesse momento ele se acha em estado de completa perturbação. Perturbação, gente, não é correndo de um lado para o outro, não. O espírito, ele não sabe nem quem ele é. Está apagando total a sua consciência. Então não tem como. Como é que eu vou evocar e o espírito vai se comunicar? Eu estou me preparando, sou filho da Mita. Como é que tá lá no ventre? Tá um pouco apertado, né? Ela é pequenininha, né? Eu sou meio grandão. Não tem como, gente. O que nós sabemos? Ele está ali, o espírito está em estado de perturbação, a sua consciência também estivesse voltando a ser uma semente, né? Então, nesse processo, nesse período, a mãe deve sim conversar com o filho, mostrar todo o amor, todo o carinho, dizer o quanto foi esperado, já começar a cantar para essa criança a música de Jesus, falar do bem, porque tudo isso que tu estás falando, isso está sendo gravado no psiquismo dele, que já vai contribuir para a personalidade dessa encarnação. Há imagens hoje, alguns vídeos você vê na internet, de quando o pai vai falar com a criança, o menino se revira todo. Dentro, ele já escuta, porque começou a falar, o menino começa lá dentro, né? Se sacudir todo de alegria. Cadê o filhinho do papai? O serzinho que está lá é a coisa mais linda do mundo. Então a gente percebe, mas não há uma consciência de espírito, não há uma consciência ainda de uma personalidade formada. Está ali naquele estado de... Ele sente uma vibração, ele sente um carinho, né? Ele sente algo. E isso da mesma forma que vai ficar impregnado na personalidade desse ser que vai nascer, a rejeição. Isso tudo fica impregnado, entendeste? No ser. Então é aquele ser inseguro, aquele ser que acha que não é amado por ninguém, os traumas que a mãe sofre, né? A rejeição do pai, tudo isso vai sendo impregnado nessa personalidade que está sendo elaborada. Entendeste? Então, deve-se evocar o espírito de um ser que está em processo de reencarnação no ventre materno? Não.
Observação, Arameda. A encarnação só se torna definitiva no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é tomado por uma espécie de perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, tirando-lhe a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Veja o Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, União da Alma ao Corpo, questão 344. Pronto, ele dá toda a cola de O Livro dos Espíritos. É só ir lá e ver. Ficou alguma dúvida? Mas claro. Então, se alguém chegar e dizer, olha, na nossa reunião mediúnica, o filho da fulana se comunicou. Aí nós temos a opção A, opção B e opção C. Opção A, o médium está mentindo. É mistificação do médium. Opção B, o espírito comunicante está mentindo. É uma mistificação do espírito. Opção C, o médium está se autossugestionando. Entendeste? Que hoje a gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas. Os médios se autossugestionando. Entendeste? É por isso que nós temos, o médium, ele deve se autoconhecer, se autoavaliar, para identificar num trabalho mediúnico, numa comunicação, o que é dele e o que é dos espíritos. O que é dele e até que ponto é dele. Então, é necessário realmente esse processo de autoavaliação. Então, pode ser uma mentira consciente, pode ser uma mentira do espírito, a mistificação, como pode ser uma autossugestão do médium, tá bom? 52. Um espírito mistificador poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? E quando fala em espírito mistificador, é o mentiroso. Então, ele pode tomar sem a menor dúvida. E isso acontece, olha, com frequência. E quando os espíritos dizem com frequência, é com frequência mesmo. Entendeu? Quando eles falam com frequência, é muita frequência. Então, gente, espíritos brincalhões tem para todo lado. O que a gente tem aprendido quando fala de mediunidade? O grupo coeso, um grupo sério, um grupo que estuda, esses espíritos levianos têm muito mais cautela para adentrar. Por quê? Porque eles sabem que serão logo descobertos. Agora, em grupos que não são coesos, que não estudam Kardec, que não se preparam, que não levam a sério o trabalho que fazem, esses espíritos levianos tomam conta. Por quê? Porque eles sabem que tudo que eles falarem será aceito. E que ninguém irá identificá-los ou descobri-los, entendeu? É por isso que Kardec sempre fala da responsabilidade, da seriedade, do cuidado quando se fala em mediunidade. E ele diz, isso acontece com frequência, os espíritos respondem a Kardec, principalmente quando a intenção do evocador não é pura. Então, aí mais uma vez fala, conduta moral, comprometimento, estudo. Aliás, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Evocar as pessoas vivas. Convém que vos abstenhais de fazê-la. Por exemplo, a projeciologia, ela vai abordar um pouco isso, né? Que é o movimento, você tentar sair do corpo consciente. A apometria faz também isso. Só que entre fazer e entre a imaginação, a linha é bem tênue. Isso vai estar lá no Livro dos Médiuns. Então a gente para assim, reflete e pensa. E olha que orientação que os espíritos dizem a Kardec. Nós devemos estar evocando pessoas vivas? Olha o que ele diz. Te abstenha. O propósito disso é mais para a parte psicológica.
O espírito pode vir se comunicar mesmo estando encarnado. Convém, olha só, aliás, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como um estudo psicológico da própria pessoa. Convém que vos abstenhais de fazê-la, sempre que não tiverdes em vista um resultado que instrutivo, mas por mera curiosidade. Observação, Mita. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado conforme a expressão usada por eles, muito menos resultado dará a evocação dos que estão encarnados. É sobretudo nessas ocasiões que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. Os espíritos mentirosos, tá? Se colocam na condição de... Gente, na época de Kardec, ele nos conta que teve até espíritos se comunicando, se passando pelo passarinho. Evoque as pedras. E as pedras falarão. Então, a gente tem que ter assim muito... Por isso é que a gente diz assim, o grupo mediúnico, ele tem que se dar o respeito, para que tenha comunicações de respeito, entendeu? Então, se o grupo mediúnico não se dá o devido respeito, nós não teremos um trabalho também dado respeito pela espiritualidade superior. É isso que a gente tem, então, se dê ao respeito. Eu me lembro muito do papai usar essa palavra. Minha filha, a mulher tem que se dar o respeito. Quando a mulher se dá o respeito, os homens não tiram brincadeiras com ela. Então, a gente cresceu ouvindo muito isso do papai, né? E ele estava certo, não é verdade? Os homens, eles sabem com quem tira gracinhas e gracejos. Aquela mulher que se dá o respeito, ela não dá liberdade para certos gracejos. E ele, na sua sabedoria, é certo. Assim é mundo espiritual. Quando se fala em grupo, se dê o respeito como um grupo mediúnico, como um corpo mediúnico, para que você possa obter respeito da espiritualidade. Então, do jeito que os seres humanos sabem com quem tira gracejo, da mesma forma, o mundo espiritual. Eles sabem qual grupo ele pode tirar um gracejo ou não. Então, agora, imagina o grupo formado por Kardec, aquele bando de cientistas, ali pesquisando, estudando, fazendo perguntas coerentes, ninguém com interesse pessoal, ninguém com interesse mesquinho, de dinheiro, de herança, de tesouro, se o marido está traindo, se a esposa está traindo, isso é coisa vil, baixa. Então não era esse o propósito, entendeste? 53. A evocação de uma pessoa viva terá algum inconveniente? Nem sempre é isenta de perigo. Vai depender das condições em que se acha a pessoa evocada. Porque, se estiver doente, a evocação poderá aumentar os seus sofrimentos. Olha, tá vendo? Por isso que lá em cima ele disse para a gente se abster de fazer evocações de pessoas vivas. E em caso de doente, pode até agravar. 54. Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa? Não convém evocar as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Em suma, ela pode ter inconveniente todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Tá vendo? Mais claro do que isso, não precisa nem comentar. Eu acho que a gente tem que ficar com a 52. Evite evocar. E aí tem uma nota do professor. Observação. A brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Né? Fica evocando, a pessoa está ali, mas ela precisa estar lá, precisa estar consciente. E ali, de repente, a pessoa apagar e ter que ir ou ficar meio desconectada, não dá, né? 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga em consequência do trabalho a que se entrega seu espírito? Entendeu a pergunta?
Então, durante a evocação de uma pessoa que está viva, o corpo que ficou lá, porque ela vai em espírito, embora ausente, experimenta a fadiga em consequência do trabalho a que se entregou seu espírito. Então, eu fui evocada num lugar tal, eu, espírito, vou e o corpo vai ficar aqui, sentadinho aqui à mesa. O que eu, espírito, estou trabalhando, ele quer saber se o corpo vai registrar esse cansaço. Resposta. Kardec ainda continua, ele abriu aí um parênteses, né? Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta. Aqui é uma pessoa evocada, encarnada. Ele diz bem assim, ó, meu espírito, que é ele espírito, né? A gente diz meu espírito, mas é eu espírito, é como um balão cativo preso a um porte. Então, pega um balão e um porte. Meu corpo é o porte, que é sacudido pelas oscilações do balão. Então, é como se ele dissesse, o corpo reflete. Então, cansa. Cansa. 56. Já que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando feita sem precaução, não haverá perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Porque aqui, a pergunta é a partir daqui, olha. Já que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feitas sem precaução, vírgula. Aí ele pergunta, não haverá perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Resposta, não. Então, não há perigo. As circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Porque uma coisa é tu saber, a Mita está encarnada. A outra coisa, será que está? Será que não está, né? Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis, antes de fazer uma evocação, se ela é possível? Isso aqui é bem São Luís, né? Então, o que o Kardec aprendeu com São Luís? Antes de fazer a evocação, pergunta ao responsável pela reunião, que era São Luís, e a gente vai ver muito isso em revista espírita, né, meninas? E lá São Luís dizia, pode, e ele dizia, não pode. 57. Quando, nos momentos mais impróprios, sentimos irresistível vontade de dormir, isso não se deverá ao fato de estarmos sendo evocados em algum lugar? Tu tá aqui na sala, né? De repente dá aquele som, a Conceição vai desaparecendo da tua frente, a voz parece que tá indo embora, você tá olhando, já não tá mais vendo nada, não tá ouvindo nada. Aí ele pergunta, isso não se deverá ao fato de estarmos sendo evocados em algum lugar? Resposta, pode, sem dúvida. Acontecer que assim seja. Mas, olha aqui, ó, na maioria das vezes, porém, trata-se de mero efeito físico, seja porque o corpo tem a necessidade de repousar, seja porque o espírito precisa de sua liberdade. Né? Observação. Uma senhora que conhecemos, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham acontecido no colégio. Mas ainda uma circunstância veio confirmá-la. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que lhe seja possível obter coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, virou-se várias vezes em sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova de maneira incontestável a ação distinta do espírito e do corpo, e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Veja-se na Revista Espírita de 1860 muitos exemplos notáveis de evocações de pessoas vivas. E era criança, podia evocar?
Não deve, né? Aqui eles já orientam para você ver que o povo fazia, né? Então, melhor não. Mas era uma forma de comprovar a individualidade da alma. E é interessante porque era através da psicografia. Quando fala em evocar, era muita psicografia na época de Kardec que eles usavam, até para ficar registrado. Então, quando a criança começou a se mexer, foi quando a mão da médium parou. Olha que interessante, né? Para finalizar, 285, telegrafia humana. Questão 58. Duas pessoas que se evocassem reciprocamente poderiam corresponder-se, transmitindo de uma a outra os seus pensamentos? Sim. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Uau! Nada mais de WhatsApp. Mente a mente. Quando que isso vai chegar? Quando nós tivermos a mente limpa. Porque se isso for agora, gente, a confusão vai ser enorme, porque a nossa mente, os nossos pensamentos ainda são nada muito moralizados, entendeu? Ainda mentimos. Então, quando nós tivermos evoluído o suficiente moralmente, aí sim, a gente terá capacidade para esse tipo de comunicação. 58A. Por que não poderá ser praticada desde agora? Já é praticada por algumas pessoas, mas não por todos. Então, às vezes, ou você nunca se deparou com uma situação de você olhar para a pessoa e captar o que a pessoa está pensando. Algumas vezes já nos deparamos com isso e é um pouco desagradável, não é verdade? É um pouco desagradável a gente saber o que o outro está pensando e a gente ri fazendo de conta que dá tudo bem. Não, o Chico era 24 horas, né? O Chico era 24 horas. Nós, às vezes, são situações específicas, mas o Chico fazia isso 24 horas. Então, ele disse assim, já é praticada por algumas pessoas, mas não por todas. É preciso que os homens se depurem. Entende por quê? Porque a gente não tem, gente. Imagina o teu esposo chegando em casa, aí você diz, demorou, amor? E ele vai dizer, eu estava no trabalho, querida. Não ia ser nada. O próprio Divaldo conta que quando ele foi a Uberaba visitar ali o Chico, e aí ele foi na casa de uma irmã, eu acho que foi em Pedro Leopoldo isso, porque era na casa de uma irmã, ele disse, vamos lá ver fulana. E o Chico foi andando e o Divaldo atrás, e o Chico ia conversando com as plantas. E o Divaldo só pensou, o Divaldo conta isso. Menina, ele é doido de pedra, fica falando com as plantas. Chico não respondeu nada, ele só pensou. Passaram-se os anos, não sei, talvez 25, 30 anos, aí saiu numa reportagem que as pessoas deveriam falar com as plantas porque elas percebem, que na verdade não é a fala, hoje a gente sabe que é a vibração, né? E aí ele ligou para o Chico, eu estava vendo uma reportagem e que a gente deve conversar com as plantas, porque isso você está vendo, irmão Divaldo, eu nem era doido de pedra. Então a criatura esperou 20 anos para dar uma resposta? Se é nós. Então, na verdade, nos falta a maturidade. Por isso é que a misericórdia divina não o permite. As leis de Deus são perfeitas. As leis naturais, quando que nós teremos capacidade desse tipo de comunicação? Quando estivermos depurados. A fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, a telegrafia humana continuará circunscrita às almas de escola, às almas desmaterializadas, o que raramente se encontra na Terra. E quando os espíritos dizem raro, é raro mesmo. Raramente se encontra na Terra, dado o estado dos habitantes do planeta. Amados amigos, amigas, nós conseguimos finalizar o capítulo 25, intitulado Evocações. Se Deus nos permitir, o nosso próximo encontro, iremos entrar no capítulo 26, intitulado Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Esse capítulo aqui é uma preparação para os dialogadores.
aqueles que irão conversar com os espíritos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas a gente tem que entender, quando a tia falar personalidade, é tudo que você lembra, é tudo que você conquistou nessa encarnação. Você é uma personalidade. Toda vez que nós encarnamos, nós construímos uma nova personalidade. Então, tudo é o que é intenção, não era uma curiosidade. O propósito era muito maior. Quando se fala em grupo, se dê um respeito como um grupo mediúnico, como um corpo mediúnico, para que você possa obter respeito da espiritualidade. Mente a mente, quando que isso vai chegar? Quando nós tivermos a mente limpa. Porque se isso for agora, a confusão vai ser enorme, porque a nossa mente, os nossos pensamentos ainda são nada muito moralizados. Quando nós tivermos evoluído o suficiente moralmente, aí sim, a gente terá capacidade para esse tipo de comunicação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai por mais uma oportunidade que Ele nos oferta de estarmos aqui estudando, aos amigos espirituais que nos conduzem e ao nosso Mestre por excelência. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.